Oi, eu me chamo Aila. Bem, hoje vamos dar continuidade a um tema muito importante. O guia de resolução de desentendimentos no casamento. Ai, eu acho que todo mundo quer esse guia. Sim. Será que esse dia é tão bom assim mesmo? Será que esse guia vai conseguir resolver os seus desentendimentos do seu casamento? Ou será que os desentendimentos do seu casamento já está em um nível tão alto? Vamos entender um pouquinho desse guia? Tem Sim. como você explicar um pouquinho mais? Sim, Aila. Então, um guia que a Aila tanto fala é como se fosse um direcionamento para a gente, né, para você ou seu companheiro resolver, né, ter um direcionamento, um caminho para a resolução desses conflitos. Porque realmente quando você se encontra, né, em uma situação muito delicada, de briga, desentendimentos, nem sempre é tão fácil. Você do nada surgiu, né, a solução assim. Então, realmente, os desentendimentos, eles surgem devido realmente você e seu companheiro terem pontos de vista diferentes. Às vezes inicia dali, certo? Aí o que acontece? Quando você ou seu companheiro não sabe utilizar palavras, né, que seriam palavras gentis, né, palavras realmente que são mais simpáticas, palavras mais amorosas com seu companheiro, é aí que começa a virar uma bola de neve. Porque no começo é até simples, eu posso assim dizer, vocês começam a conversar, acham que não vai dar em muita coisa, mas chega um momento que, se vocês não se atentam, né, para a maneira como vocês estão se comunicando, isso acaba virando algo mais maior, né, algo mais pesado, mais difícil de dissolver depois. E o caminho, sim, da resolução, né, desses desentendimentos é através dessas palavras gentis, que você aí sim já estaria conversando com o seu companheiro de uma maneira mais tranquila, mais simpática, mais amável com ele. Então, realmente, principalmente, né, a dica principal é a utilização de um tom de voz. Um tom de voz muito melhor, né, um tom de voz em que passa, sim, um sentimento positivo. Um sentimento de que está conversando, sim, e que considera o outro como pessoa. E não, o outro não pode ser tratado como um objeto, ou um animal, ou qualquer outro ser inanimado. Então, você sempre lembrar que quando você utiliza nesse tom de voz, né, diferente, que acaba sendo uma maneira de expressar a palavra gentil, seria através dessa maneira de falar diferente, você está considerando os sentimentos do outro, né? Então, você considera quem está do outro lado, né, de uma maneira mais profunda. Sim. Podemos apagar o passado, podemos apagar o passado, erros do passado, o passado no geral. Acho que não somente os erros, mas as dores que a pessoa fez a gente sentir, entre outras coisas. Aila, apagar o passado definitivamente não. Definitivamente você não vai apagar o passado. Você pode esquecer o passado. Você pode não mais ficar relembrando, como você ia citar, acho que desenterrar o passado, relembrar os erros do seu companheiro, os erros passados, ou porventura os seus próprios erros, você ficar se lembrando ou querendo relembrar, mas como disse, cada um sabe. Por isso que você, inclusive, não precisa ficar relembrando o seu companheiro, porque ele já sabe. Assim como você sabe dos seus erros, seus problemas que você teve com o seu companheiro, ele também já sabe os deles. Às vezes, você fica relembrando, né, desenterrando, né, lembrando. Então, você está, na verdade, trazendo à tona o passado, né? Apagar em si, você não apaga. O que você faz é não mais... Você, na verdade, edita. Você não fica lembrando mais desse passado ruim. Você, inclusive, vivencia o presente e, após esquecer esse passado, ou seja, não relembrar mais esse passado, ele, por si só... né? Eu não sou físico, nem tenho tanto conhecimento dessas questões, né, de entendimento do como o universo funciona, mas pelo pouco que eu entendo, é que se você esquece esse passado, deixa para lá, como diz, o tempo é o que resolve tudo, a expressão que se fala bastante. É que se você deixa para lá, não relembra ele, você não fica vivenciando outra vez esse passado na memória. Você não fica relembrando, imaginando outra vez esse passado, vivenciando com todos os detalhes, riquezas de detalhes. Então, esses detalhes vão se perdendo,
essas lembranças que inclusive porventura podem ser ruins vão se desaparecendo. Eu recomendo sim você que relembre os bons momentos do passado. Esse sim. Agora apagar mesmo não é assim. Simplesmente eu vou agora aqui nas minhas lembranças e apagar tudo. Não é assim. Você pode sim substituir essas memórias de passado que porventura foram ruins e agora sim reedita, ou seja, cria em cima dessas memórias ruins, mas dá um tom de um sentimento melhor. Dá um tom de alguma situação negativa que você considerava antes, hoje em dia você considera aquilo como se fosse o ponto de partida para uma mudança na sua vida ou no seu casamento, certo? Você não exatamente apaga o passado. É como se você modificasse o passado. Você edita esse passado. Você troca a polaridade do sentimento que você vivenciou nesse passado. Você, às vezes, a situação de ter perdido o emprego no início de uma pandemia, por exemplo, foi negativo. Essa é a memória do seu passado. Mas você pode apagar isso? Não. Ocorreu. Fato, ocorreu. Agora, o que você pode fazer? Reedita, né? Modifica essa memória através do seu sentimento. Como? Agora, atualmente, você começou seu negócio próprio. Então, você agora lembra desse passado, né? desse acontecimento, dessa experiência, né? Que é neutro por si só. Quem deu o sentimento negativo anteriormente foi você. Antes, agora você sim usa um sentimento positivo para isso. Foi nesse ponto de partida da perda do emprego que eu comecei meu próprio negócio e agora sim está dando tudo certo na minha vida, está tudo bom. Foi como você mudou a polaridade do seu passado. Sim. E a mesma coisa você pode usar no seu casamento. Houve situações em que você acha que foi horrível, brigas, discussões, ou não sei, se chegou a se separar e voltou de novo com seu companheiro, não sei qual foi a situação. Ou até alguma situação mais antiga ainda, antes do casamento, em que você ocorreu. Você reedita, você não apaga, você, né, melhora esse passado, ou seja, você tem um olhar diferente para esse passado. Entendeu? Você não vai apagar o passado, você transforma o passado. Você troca aquela polaridade de um sentimento ruim daquele passado para um bom, né? Então você modifica, você realmente não pode apagar o passado, mas você pode sim fazer isso. Você pode reeditar, melhorar essa história, né? Mudar esse sentimento a qual você utilizou naquele passado. E agora sim considerar como aquela história foi uma história, uma experiência boa para você, por exemplo, né? Se assim você desejar. No caso, esse passado vai virar uma história, né? Vai se tornar uma história que você pode contar essa história com um tom ou de uma maneira mais suave. Sim. Ela pode ainda te trazer dor, mas ela vai trazer uma tranquilidade que você pode confiar agora. Você pode contar essa história, compartilhar, mas de uma maneira que você não vai sofrer. A gente não pode apagar o passado, mas a gente pode aprender com ele. Exato. É a famosa frase de aprender com o passado, que é quando você está realmente transformando aquele passado, ou seja, utilizando aquela experiência para realmente cultivar daqui para frente uma boa história. Você cultivar sim uma boa experiência daqui para frente, uma lembrança que antes considerada negativa, hoje em dia pode acabar se tornando positiva para você. E principalmente no seu casamento, né? A gente vem aqui dizer. Pode ser uma maneira de você ter aprendido. A gente não está aqui para dizer que a gente nunca errou, que a gente nunca relembrou o passado, mas que a gente aprendeu com os erros do passado, que a gente transformou esses erros em história. Sim, e o quanto antes você realmente, né, procurar fazer isso é melhor. Porque imagine se você considerar que cada história, né, com sentimento ruim, negativo que você vivenciou na sua vida, equivalesse a uma pedra pequenininha assim, cabe na palma de uma mão, e que você carregue em sua memória equivale, né, segundo a metáfora, a uma mochila que você carrega nas costas. Imagine a cada memória uma pedrazinha que não pode ser pequena, você começa com uma pequena mesmo, e colocar dentro da sua mochila. Porque eu considero a metáfora para sentimento negativo ser a pedra, que supostamente, geralmente é uma coisa pesada, é uma coisa que ninguém quer ficar carregando. Por quê? Porque pedra por si só não tem valor nenhum, desde que não seja valiosa, ela não tem valor. Ela é uma coisa pesada e ela só ocupa espaço e é como diz, vai se tornar um fardo para você, né? E sua mochila é sua memória, né? Que você vai ter o espaço para encher. Que inclusive tem pessoas
que às vezes, como toda mochila, tem um certo limite, né? Tem mochilas que só cabe até um certo ponto. Depois, não tem como. Inclusive, tora até o fecho, se você quiser encher demais. Então, eu não recomendo que você encha demais, inclusive, também, de histórias negativas e pesadas. Que, inclusive, a diferença da sentimento positivo que você botaria, de histórias positivas que você teria para relembrar, é que elas seriam tão leves que não seriam comparadas a uma pedra e você carregar dentro, colocar dentro da mochila. Ela seria como se fosse uma pena, que é leve. Então, ela tem o espaço dela, né? Uma pena também tem o espaço dela, mas uma pena, com certeza, é muito mais leve. Nem se juntar muitas penas, não vai ficar pesado. Ela tem um espaço dela na sua memória, mas ela jamais ficaria pesando sua memória, né? Pesando para você como negativo. Sim. Matheus, em uma situação no casamento, um dos dois companheiros confessou o erro, pediu perdão, mas tem alguma coisa que ele pode fazer para diminuir aquela dor que ele causou ao companheiro? Tem alguma coisa, algo que ele possa fazer que vai fazer diminuir a dor que ele causou ao outro, ao companheiro? Olha, na verdade, diminuir você até tem como algumas possibilidades. Agora, não fique achando que você tem como assim como não pode apagar o passado, você apagar, você acabar de uma vez por todas, né? A dor que porventura seu companheiro veio a sentir ou você veio a sentir devido ao seu companheiro ter feito alguma coisa para você ou você ter feito para ele. Realmente, cada um vai vivenciar seus sentimentos, suas histórias, seus problemas, suas dificuldades, o que for. Então, realmente não tem nada que eu diga aqui ou que eu faça assim no passe de mágica. Eu te recomendo que você vai apagar, tipo, eu fiz uma coisa ruim pro meu companheiro ou ele fez para mim, alguma coisa que mexeu muito comigo, né? Agora eu quero que, Matheus, você venha aqui e apaga assim, tipo, me diga aí que eu vou lá e apago, tipo, não tem, isso não existe, pelo menos eu desconheço até agora, alguma tecnologia, alguma ferramenta ou até psicológica mesmo, hipnose, alguma coisa, se existe, não é comigo, né? Eu não ensino esse tipo de coisa aqui. O que eu ensino realmente é aquela atitude natural do dia a dia em que você sim, realmente vai saber começar a lidar melhor no seu relacionamento, no seu casamento, certo? Com o seu companheiro. Essa sim é a que funciona, é a que eu sei que funciona, porque só você colocar em prática no dia a dia, né? Um passo atrás do outro. Essa sim é que realmente porventura, talvez aqui demore, né? Porque não é um passo de mágica assim, mas quando você faz alguma coisa realmente que acaba sendo negativo, né? Soando negativo para o relacionamento de vocês, acaba gerando desentendimento, né? Um conflito. Por isso que nós estamos gravando aqui, para ajudar na resolução desses conflitos. Se porventura ocorreu isso, simplesmente, amigo ou amiga, companheiro ou companheira, aceite temporariamente que realmente você acabou não fazendo uma coisa que deveria, errada, e aceite para si próprio. E seu companheiro também, porque ele simplesmente já sentiu, ele já vivenciou, já foi tocado, ele, de certa forma. Nesse caso, pode ter sido tocado de forma negativamente, né? Então, realmente, eu recomendo aqui, certo? Todas as minhas recomendações é para que você sempre foque nisso. Se for gerar alguma coisa, algum impacto de experiência para o seu companheiro, gere aquela que, com certeza, você quer que ele lembre. É aquela da pena, né? Do exemplo da pena, a leve, a lembrança, a memória boa, aquela feliz, alegre, positiva. Porque eu não quero que você continue criando essas lembranças que, comparativamente, na metáfora, parece mais uma pedra, né? Que só, além de preencher espaço, ela é pesada. Porque por mais lembrança boa e ruim, todas têm seu espaço, precisa de um espaço para ser guardada, né? Na sua memória, na sua vivência de experiências. Só que a negativa, ela é pesada. E seu companheiro vai sentir o peso. Cada vez que você botar uma pedrinha, ele vai sentir o peso que está acumulando ali. O quão pesado aquelas, né, experiências foram. Então, realmente... E você não pode fazer mais nada. Depois que você bota a pedrinha ali, já botou, ele vai sentir. O que você vai, porventura, algumas ferramentas que eu venho passando aqui, você vai fazer... é realmente começar agora a mostrar o caminho, né? Eu vou mostrar o caminho para você seguir
E seu companheiro, sim, ele por si próprio vai começar a tirar essas pedrinhas. Ele vai começar a tirar, porque ele sim vai, após sentir todo esse peso, vai saber que ele não quer continuar vivenciando esse peso para a vida dele. Uma hora ele toma decisão, ele vê que não adianta mais suportar toda essa mochila. Ou ele pega, quer tirar de vez, que inclusive às vezes pode ser desastroso, inclusive. Você recomenda, inclusive, dele tirar de uma vez só, porque, inclusive, na hora que ele tirar de uma vez só, ele já estava tão acostumado com aquele peso que pode ser até ele ficar sem saber. Ele pode até cair na hora de, né, metaforicamente. Vai ser um choque muito pesado para ele e para o casamento de vocês. Então, eu recomendo o quê? Errou, fez coisas erradas, desentendeu-se com o companheiro, aceita que foi cometido erro, entre em consenso com seu companheiro e realmente comece a utilizar as ferramentas de palavras gentis, né, usando um tom de voz correto, querendo sim mitigar, ou seja, diminuir e resolver aos pouquinhos esse desentendimento. Seu companheiro vai começar a tirar as pedrinhas, vai tirando, ou seja, é isso que funciona. É a resolução de conflitos do dia a dia. Simples, uma pedrinha por vez, pode ser várias em um dia só, mas uma por vez. Certo? É isso que funciona. Não existe nada de passe de mágica que resolva tudo de uma hora para outra. Até mesmo porque nenhum problema foi surgido de uma hora para outra. Se os problemas fossem assim, surgiu um problema, apareceu. Claro, quando aparece, até parece que foi assim, do nada. Mas, realmente, eles vão se crescendo. Tipo, eles começam devagarzinho e vão crescendo. Porque não são cortados logo de início, né? Então vão crescendo até virar uma pedra, como eu disse, que seu companheiro vai estar carregando ali. Então não deixe virar essa pedra, né, pesada e que seu companheiro venha carregar, né? Certo? Quais são as opções que um companheiro tem após seu companheiro confessar um erro e pedir perdão? Então, ainda realmente, se depois de toda essa situação que ainda até citou, né, da questão de você comete o erro, depois de pedir perdão, de confessar o erro e pedir perdão, ou seja, você fez esse caminho, está seguindo esse caminho que é o caminho o mais correto possível. Primeiramente, você aceita, confesse, eu errei, tipo, eu acho que fiz isso mesmo, errado, confesse, porque não tem como você mentir mais para o seu companheiro, ou seu companheiro mentir para você quando ele erra, porque você ou ele sentiu na pele aquela situação. E você jamais, inclusive, eu não recomendo você dizer que ficar querendo dizer que não foi isso não é isso não, eu não fiz isso não, eu não estava fazendo, ou então realmente não é isso, você não deveria ter se sentido assim, não sei o que. Não, se ele se sentiu, já foi, como disse, sentiu, aceitar o erro, pronto, já foi, como disse. Agora, só resta o quê? Pedir perdão. E aí agora sim, você tem duas opções, né? Que nesse caso, eu já até adiantei, você pediu perdão. É uma dessas alternativas, né? Essas são uma das duas escolhas. Que é a que eu recomendo. Inclusive, o ideal é eu vir gravar vídeo aqui só dizer o correto. Vim aqui para você ficar na sua memória, gravado mesmo. Bem ideal mesmo assim, presente. Olha, eu vi, a dica é essa. Errei, reconheço, aceito, confesso, tá, foi isso, perdão. Essa é a minha escolha. Eu estou pedindo perdão por esse erro. E vamos realmente, a partir de agora, vamos construir do presente agora para frente tudo corretamente. Mas existe a segunda opção, que é o que muita gente acaba indo, que é a que eu não recomendo. Se pudesse, eu nem vinha aqui falar no vídeo, nem citava aqui no vídeo, para que realmente não ficasse, né, na lembrança de alguém. Mas como as pessoas já usam, às vezes até intuitivamente, eu só vou trazer à tona, na verdade. Algumas pessoas já usam, então eu vou trazer à tona para que as pessoas que usam e nem tá percebendo que está usando isso, às vezes não foi pelo perdão, não foi, e acaba usando, né, essa outra opção, que seria a justiça. Então, realmente, não vá pela justiça. Como assim justiça?
Quer dizer que é para eu entrar na justiça com meu companheiro e ir lá e abrir um processo na justiça? Eu não estou entendendo. Que é isso? Não é a justiça que eu falo de ir lá, pedir um advogado, ir lá no juiz e fazer um processo com seu companheiro. Não é esse tipo de caso. Inclusive, eu nem torço para você de coração de que nem chegue nesses pontos, nesses tipos de problema, certo? Eu realmente desejo que vocês, de fundo do coração, que vocês nem precisem chegar a esses tipos de questões, porque isso daí já é quando você está querendo se divorciar com seu companheiro. Já quando realmente a relação já era, já você acha que não tem mais como voltar, certo? Não quero que chegue nesse ponto, não é para chegar nesse ponto, certo? A justiça que eu tanto falo aqui, que realmente eu cito, que ou você pede o perdão, né? Ou a justiça, é a questão de realmente, nesse caso do perdão, se foi você que errou, você pede o perdão. Se foi seu companheiro, o ideal é que quem errou é que peça o perdão, nesse caso. E a justiça é de que, se seu companheiro errou, que você não seja o justiceiro, o juiz ou a juíza, certo? E se seu companheiro, né, se você que errou, que possivelmente que se desse que seu companheiro não fosse o juiz com você, ou a juíza. Porque, meu companheiro ou minha companheira, eu costumo dizer assim, ninguém vai querer estar ao lado e, ao final do dia, dormir, ir se deitar, ficar junto de alguém. O juiz, por exemplo, a juíza não vai, ao fim do dia do expediente dele, ir dormir no mesmo quarto que aquele que ele sentenciou. Quando ele sentencia, com certeza a pessoa que foi julgada ali, né, seja culpada, não sei o que, teve uma sentença final, né, principalmente quando é negativa, quando é desfavorável para quem estava sendo julgado. Ele vai até para uma cela, né? Geralmente algumas, dependendo do caso que for, né? Se aprofundando aqui. Então, ou se não vai para uma cela, volta para casa, né? Porque às vezes é só uma sentença de multa, ou então, não sei. Eu sei que acaba sendo negativo para ele. Eu sei que um juiz, quando sentencia, de certeza, ele não vai dormir no mesmo quarto ou a juíza, nesse mesmo dia, dessa outra pessoa que ele sentenciou. Cada um vai para sua casa, cada um, né? Por isso que se você chegar ao ponto de julgar seu companheiro, ao ponto de querer dizer se ele agiu certo ou errado, sentenciar ele, com certeza ao final do dia vocês não vão querer estar junto ali, né? Tipo, o juiz, a juíza e o sentenciado, né? A pessoa que foi sentenciada. Não vai querer estar junto ali no mesmo local, no mesmo espaço, como diz, próximo ali no mesmo quarto, nem porventura na mesma casa também. Imagine no mesmo quarto. Então, realmente, imagine como é dormir brigado e é complicadíssimo. Não é uma coisa que eu recomendo. Por isso que não vá por esse caminho. Não vá pelo caminho da sentença, da justiça, né? Realmente, da justiça, realmente é quando você vê que seu companheiro, né, errou e agora eu vou apontar tudo que ele fez de errado. Ele fez isso, aquilo, outro. Você é assim, você não muda, você faz isso. Você é juiz ou juíza? Se você, porventura, às vezes tem um juiz ou juíza que nos assiste, né? Gosta da gente. Se for, nesse caso, é literalmente juiz ou juíza. Mas você que é juiz ou juíza, até você que porventura trabalha com isso, você é formado em direito e trabalha com isso, você jamais vai dormir ao final do dia com a pessoa que você sentenciou. Né? Jamais. Você mesmo sabe disso. Então, imagina se fosse com seu companheiro. Quer dizer que sentenciou ele, não que estou dizendo que seria uma sentença, como eu estou dizendo, na justiça comum, normal, como eu estou dizendo, é sentenciar no sentido de dizer que ele fez coisa errada, ele que merece ser culpado de alguma coisa, ele que merece, inclusive agora, a partir de agora, eu não vou mais fazer isso, aquilo por você, porque você não merece, de não merecimento, por exemplo. Eu não posso mais, não vou nem fazer a comida, que levar amanhã ela para passear ou ele para sair junto com ele, não quero nem mais saber de fulano. Pois, e o mais incrível é que ainda continua casado. O mais incrível ainda é que a pior, tipo, se realmente vocês, né, eu não recomendo e não desejo do fundo do meu coração, que já chegou num ponto desse, de estar a ponto de divórcio, né? Que aí você chega ao extremo de dizer que não quer nem mais estar perto dele, estar junto,
ou então aconteceu casos bem profundos, né, no casamento de vocês. Então, eu não quero nem passa pela minha cabeça ficar citando aqui essas situações mais pesadas, né? Acho que o horário não permite, né, eu posso assim dizer. Eu não quero nem citar isso, eu quero dizer os casais em que tem desentendimentos mesmo, e sim, esses sim, deveriam sim focar e ainda tem sim oportunidade de resolver seus conflitos, de resolver seus problemas, seus desentendimentos. Então, esses sim, tem a oportunidade de evitar sim, de chegar numa oportunidade, uma situação, uma experiência de divórcio, alguma coisa. Esses sim, não podem deixar virar uma bola de neve. Você não pode chegar nessa situação final, né? Então, você não vira o justiceiro, não vira o juiz ou a juíza, né? Se seu companheiro errou, né, você não queira ser o juiz para sentenciá-lo, né? Se foi você quem errou, realmente você ao pedir o perdão, confessar o erro, pedir perdão, realmente o ideal é que seu companheiro também não te sentenciasse, não te usasse de justiça com você. Seja franco, abra uma conversa franca com ele sobre isso, essa questão do perdão e da justiça. Porque seja você errando ou você sentenciando, né, ele sendo o juiz ou a juíza, não vai ser positivo para o casamento de vocês, né? Então, realmente, eu recomendo que não chegue a essa situação. Vocês, antes de chegar nessa situação, né, se vier a ter algo próximo disso, evite. Use palavras gentis. Como você vai evitar? As palavras gentis. Você utilize realmente, saiba lidar com seu companheiro de uma maneira mais tranquila, mais simpática, em vez de ficar só querendo desenterrar os erros do passado e criticar seu companheiro ou sua companheira, né? Então procure uma maneira diferenciada, né, de resolver esses conflitos. Não chega ao ponto de tomar a decisão da justiça, né? Sim. Deixe realmente o perdão, sim, surgir no casamento de vocês, certo? Realmente perdoe ele ou ela. Tanto porque, e também tem a questão de, se o outro errou, você não queira errar também para fazer ele sofrer. Simplesmente ele errou, então agora eu vou pagar na mesma moeda, como diz a frase. Eu vou pagar na mesma moeda, também vou errar com ele. Eu acho que esse não é o caminho. É bem parecido com a justiça, né? Você querer pagar na mesma moeda. Fulano fez tal, eu também vou fazer. Aí, é esse caminho que eu não recomendo. Então, ele te machucou, você ir lá e machucar ele. Eu acho que é melhor você tentar perdoar ele e tentar entender, perguntar, tentar conversar com ele de uma maneira franca, mas com um tom de voz mais delicado, perguntar por que ele fez aquilo, em um momento também oportuno. Não é em qualquer momento que você vai chegar e perguntar isso, mas em um momento que você esteja bem, tanto você como ele esteja bem de espírito, esteja calmo, já tenha relaxado, já tenha passado aquela situação de você estar querendo relembrar o erro. Então você tem que conversar com ele, entender onde ele errou, perguntar se ele quer ajuda no erro, se ele quer fazer da maneira certa, se ele quer, não é impor ele fazer da maneira correta. Porque talvez o que seja correto para você não seja para ele. Como o Matheus mesmo disse, a gente tem opiniões contrárias, né, diferentes. Então, tem que ter calma, falar com maneira calma. E outro ponto, acho que é importante para se destacar aqui, se talvez não tenha ficado claro, é que às vezes você que pode ter ouvido, né, toda essa explicação, não entender se o perdão realmente tem que vir do que errou ou de você, no caso que está ali, né, com seu companheiro que viu que seu companheiro errou, ou seja, dele que erra mesmo, que tem que pedir perdão, ou você que tem que perdoar ele por ele ter errado. Eu te digo exatamente aí, talvez, não sei se tenha ficado bem claro, eu explanando aqui, então o perdão tem que sim vir dos dois. Mas como assim? Quem erra é ele, quem perdoa, o perdão vai ser bom, começa a ser bom, primeiramente para você, internamente. Só de você, ato de dizer que está perdoando sim aquilo, até mesmo porque quando tem alguma situação em que se considera que foi gerado um conflito, né? Você também tem que soltar esse sentimento ruim, esse desentendimento seu. Você também tem que se sentir leve, você tem que tirar esse peso também. E só através do perdão, que o perdão é que tira esse peso. Você perdoa o outro pelo erro dele. E ele também vai te pedir perdão, posso assim dizer. É bom, preferível que seja essa via de mão dupla. Já que vocês estão no casamento e aceitaram estarem nessa relação, vocês sim têm que ter uma via de mão de feedback, de mão dupla.
Seu companheiro, não importa quem seja o primeiro a pedir o perdão. Se seu companheiro que errou, ele é consciente, ele chega, tá certo, eu errei, fulano, reconheço, eu peço perdão. Pronto, você aceita o perdão dele e sim, não seja justiceiro ou juiz. Ou então, se realmente foi você que percebeu o erro dele primeiro e quer perdoá-lo porque quer sim, realmente ver as coisas modificarem, serem diferentes, você já, desde já, não acha que ele que tem que pedir perdão primeiro. Você, tipo, fulano, eu sei que ocorreu isso, isso e isso, mas eu te perdoo, viu? Não se preocupe, não fica achando que tem algum problema. Depois de ver que você está perdoando ele vai se sentir muito mais até aberto, até para dizer, não, eu que tenho que te pedir desculpa, eu que te perdoo também. Te perdoo, vai ser uma via de mão dupla, certo? Não fica achando que, só quem me erra aqui tem que pedir o perdão. Não. Talvez o justiceiro é que seja uma via de mão única, tá vendo? Por isso que eu não recomendo. O justiceiro é aquele que realmente viu o erro, que está apontando o erro. Esse sim, geralmente é aquele que viu o erro. Quem erra não vai ser o justiceiro, não vai procurar o próprio erro, caçar o próprio erro. Agora, o juiz, ele é o que viu o erro, né? Geralmente é o que viu. Esse é uma via de mão única, tá vendo como não é bom? Não tem realmente, não é o recomendado. Agora, o perdão é tão bom, né? O perdão eu costumo dizer que o perdão, ele não é por si só, ele não é um sentimento em si, mas ele é o caminho do amor. Ele é o caminho do amor. Então, você quer percorrer o caminho do amor? Ou você realmente quer ser um juiz ou juíza, ou o famoso justiceiro? E para você que acha que... Eu antigamente eu achava muito que para me perdoar não é uma coisa tão fácil, porque eu não quero que o outro tenha que ficar me pedindo perdão, também não quero ficar perdoando o outro. Acho que eu tinha essa percepção, mas hoje eu vejo que ninguém é perfeito. Então a gente vai cometer erro. E o que a gente tem que saber é que a gente tem que perdoar. O perdão é bom para nós. A gente tira um peso das nossas costas, como diz Mateus, tira uma pedra. Mas o que fica mais importante é que perdoe, tente entender o outro. Quando você perdoa, você abre sua mente para entender porque ele errou e até entender o que você fez que acabou fazendo aquilo. A gente não pode se culpar nem culpar o outro. A gente tem que olhar como se fosse de fora, ver como se fosse de fora aquela situação. Então, perdoa o outro e faça com que esse perdão seja o caminho do amor, como o Mateus disse. O perdão é o caminho do amor. Então, ele é muito importante para a construção do amor romântico. Sim. Você perdoar e não ser o justiceiro. Exato. Eu recomendo bastante. Siga o caminho do amor. Com certeza, ele vai ser muito mais leve, né? Ele é o caminho em que não tem mochilas carregando pedras, não, certo? Ele realmente é um caminho leve, né? Que vocês, o casal, sim, vai se sentir muito mais feliz, muito mais próximos, um casal muito mais harmonioso, muito mais ligados. E o amor, sim, é um sentimento perfeito. Ele sim, que está acima de pessoas como um todo, né? Tipo, das pessoas físicas como um todo. Nós não somos perfeitos, como a Ilha cita, e nem no casamento vamos acabar sendo. Se já não somos antes, por que só no casamento vai ocorrer um milagre? Não é assim. Mas no casamento existe a oportunidade de construir uma coisa que, às vezes, sozinho você não iria construir, que é esse amor perfeito. Então, obrigada a todos e o perdão é o... O perdão é o caminho do amor. Então, siga o caminho do amor. Obrigado.